Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do livro Quebra-Cabeça da Vida. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, mais uma convidada muito especial, Gabriela do Rego. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, né, em compartilhar a sua experiência para nos edificar, me edificar e edificar todos os que nos ouvem, né? Gabi, antes de apresentar você, eu quero te fazer a pergunta que não quer calar, né? Já montou um quebra-cabeça antes? Já montei um quebra-cabeça antes. Quando era pequena, né, montava aqueles quebra-cabeças pequenininhos de 10, 12 peças, mas um que me marcou muito, que foi recentemente, foi um lá na sua casa, que era um quebra-cabeça enorme, não sei exatamente quantas peças, mas era muito grande. Que a gente parou e tirou um tempo e voltou, e um ia lá fazer um pouquinho. E todo mundo que passou ali pôs uma peça. Pôs uma peça, ficou com raiva e voltou, e, enfim, foi aquele quebra-cabeça. Eu acredito que era da Golden Gate. Ah, sim. Esse quebra-cabeça tem história. Tem história. Ai, Gabi, então, partindo para Gabriela mesmo, né? Diz para mim, quem é Gabriela? Gabriela, ela nasceu em Minas, mas ela mudou para São Paulo muito novinha. Então eu me considero paulista. Sou casada, muito bem casada, com o Miguel do Rego. Vem aí o meu sobrenome. Fui obrigada que fique claro que ele pertence ao meu marido. Que pertence a ele. Fui obrigada a pegar. Sou estudante de psicologia, né? Acabei um pedaço aí do curso, continuo estudando. E a Gabriela tem um objetivo, que é virar psicóloga. Ei, nós estamos aqui, ó, torcendo. Ai, Deus! Com todas as nossas forças, Gabi, para que isso, né, se concretize. Amém, amém. É uma luta, mas estamos aí. Sim, um grande desafio, né? Gabi, conta para nós um pouquinho, né, do quebra-cabeça da sua vida, né, da sua história, diante dessas muitas peças que você teve que juntar e ainda está juntando, né? Conta para nós qual foi o seu maior desafio, né? O que você tem como marco na sua história do momento mais difícil, né? Que você olhou e falou, como eu vou sair disso? Como que isso aqui vai fazer sentido em algum lugar? Sim, foi em 2012, final de 2012, começo de 2013. Foi o tempo mais difícil para mim. Foi um tempo que a minha mãe tinha recentemente separado de um longo casamento. E eu tinha ele como um padrasto, né, uma figura paterna. O meu irmão foi internado numa clínica de reabilitação. E eu me vi muito perdida, e foi um tempo bem complicado, né, de muitas coisas. Sim. Melhor não contar tudo, mas teve muito uso de drogas, teve muitas coisas ilícitas. Na verdade, uma busca, né, Gabi, por respostas que a gente não tem, ou por um escape, né, por um alívio, por uma paz, por algo que a gente não consegue encontrar, né? Sim, e foi. Foi nesse período, Gabi, que você encontrou Jesus, ou você já tinha encontrado com Jesus antes na sua caminhada? Não, eu não tinha tido encontro com Jesus. Eu nasci em berço evangélico, mas eu nunca tinha tido encontro com Jesus, né? E um dos fatos era porque nós estávamos sempre mudando de igreja, a gente estava sempre mudando de denominação e não tinha um tempo de qualidade ali na comunhão. E então eu não tinha um encontro genuíno com Deus. Não dava tempo de aprofundar, né? Não. Porque na verdade se você era rápido. Muda uma planta, né, de pote, muitas vezes ela tem a tendência de atrofiar, ela não consegue estabelecer raízes profundas, porque ela precisa permanecer um período num determinado lugar. Sim. Para enraizar, né? Exatamente. Então eu não tive. Mas foi nesse período que eu fui
fui desviando, fui usando drogas e como eu não tinha tido um encontro genuíno com Deus, eu também fui procurar respostas em outros lugares. Então eu fui para o centro espírita, né, para a religião espírita. Passei pelo candomblé, umbanda e kardecista. Passei por tudo. Eu só queria achar a resposta. Sim, sim. E na verdade eu não achar uma resposta, mas tampar um vazio que estava ali. Sim. Né? É um vazio que só estava crescendo. E então eu comecei a frequentar esse centro espírita e frequentei por muito tempo. E minha mãe, apesar dos pesares, né, de tudo, ela sempre foi uma mulher muito cristã, uma mulher muito mulher de Deus. Sim. E ela começou a orar. E a minha avó, ela é católica, mas ela me ligava chorando e falando: filha, lá não é um lugar para você. Não, eu vou rezar, eu vou pedir para Deus te tirar de lá. Então juntou minha avó, juntou minha mãe e juntou uma outra amiga da minha mãe orando. Então eu ia para o centro, mas elas ficavam orando. E até que um dia Deus falou, né? Eu cheguei lá no centro, eu tinha acabado de ter um episódio complicado, eu tentando bater na minha mãe. Uau, né? Aqueles momentos que a gente olha para trás, nem nem acredita que viveu. Eu tentando bater na minha mãe, e eu posso falar com muita certeza, foi um momento que eu estava muito vulnerável, então eu acredito sim que eu estava possessa. Eu ainda não tinha o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não tinha vindo morar ainda. E eu fui para bater na minha mãe, porque ela estava orando e eu tinha acabado de chegar no centro espírita. Uau. Né? E minha oração no centro espírita foi: eu quero viver uma experiência. Mas não especifiquei que era com Deus. Né? Então, acabou que eu cheguei em casa, fiquei possessa, tentei bater na minha mãe, acabei batendo na parede, quebrei meu dedo. Uau. E aí, na semana seguinte, continuei indo no centro espírita. Oh, Deus. Mas eu já estava com o gesso. No centro espírita que eu frequentava, não sei se é assim em todos os centros espíritas, mas os que eu frequentei, você não podia cruzar as pernas, não podia cruzar os braços. Mas eu não conseguia não cruzar o meu braço. Porque eu estava com o gesso e estava doendo muito. Então eu estava com o braço não necessariamente cruzado, mas eu estava tentando segurar o meu braço. E isso para eles já era muito. Então eles vinham até mim constantemente: descruza o braço. E aquilo começou a me irritar, porque eu estava com dor. Sim, eu precisava ficar naquela posição. Não era uma questão de querer, né? Era de precisar. Eu precisava. E enfim, meu ali, na hora, eu não pensei muito, só descruzei os braços e falei: vamos lá. Então, para eu estar aqui, eu preciso respeitar. Sim. Mas nesse dia, Deus foi muito bom, que foi nesse dia, eu acredito que era um momento, né? A minha irritação ali naquele momento era um momento. Sim. De acontecer algo, e aconteceu. No centro espírita existe, é como se fosse uma igreja normal, tem as cadeiras, mas na frente, no púlpito, né? No caso no púlpito, tem cadeiras onde pessoas ficam para receber, né, os espíritos. E eram 5, e sempre o do meio era o pai de santo mais aclamado. E tinha-se como sortudos os que eram escolhidos por ele para ir se consultar com ele. Nesse dia ele me escolheu. Era raro, mas ele me chamou. Uau. E na hora eu tive um misto, né, de uau, sou eu, né? Ele me chamou. Sim, de emoções então, ali. De emoções, eu falei: chegou meu dia, né? E, enfim. E só que ele chegou em mim, olhou nos meus olhos e falou: o seu Deus não é o meu Deus. Uau. Sai daqui. Você não pertence a esse lugar. Eu fiquei com muito medo, claro.
E na hora eu só quis sair. Então eu só saí, porque eu tava com muito medo. E os olhos dele eram uns olhos de muito ódio. Uau. Eu não sei te dizer se era a pupila dele que estava dilatada ou talvez. se mas ele estava totalmente negro. E Transfigurado, né? Transfigurado. E com resquícios vermelhos. Eu não sei te dizer ao certo se era quase que uma chamas, cena de filme de terror. Era bem assustador. Então eu quis correr. Sim. Eu quis sair daquele lugar. Até porque pessoas ficaram me olhando. E eu saí. Porque ele falou em alto e bom tom, forte, né? Eles mudam a voz. Então ele falou em alto e bom tom, eu só saí. E tinham pessoas ali comigo que não me seguiram. E eu cheguei em casa e minha mãe estava lá, né? De joelhos orando. E aí eu falei, não, eu preciso voltar. Aí foi quando eu voltei. Eu ainda estava, né? Não é um mar de rosas, então quando eu voltei eu ainda estava bem rebelde. E a minha mãe achou a bola de neve. Então eu fui pra bola de neve, me batizei na bola de neve, porque eu me identifiquei ali naquele lugar. Quando eu cheguei, todo mundo de Rastafari, tatuagem. Uma igreja bem aberta, bem livre, né? Exato, eu falei, é aqui. Sim. Mas eu só me batizei mesmo lá. Sim. E eu já decidi sair daquele ambiente que eu tava, né? Um ambiente, na época, tóxico, né? A minha mãe estava muito machucada com a separação ainda, meu irmão ainda estava internado, então eu quis sair. E eu vi uma oportunidade de vir para os Estados Unidos. E uma mudança radical de rota. Radical. Então, para mim, foi o meu maior desafio. Sim. Foi passar por tudo isso. E ainda chegar aqui numa nova língua, com novas pessoas, né, numa nova cultura. Sim, foi bem complicado. Então, para mim, finalzinho de 2012, comecinho de 2013, foi o tempo mais difícil da minha vida. Sim. É aquele momento que você fala, não tem como sair disso, né? Não tem como sair disso. Você tenta uma coisa, a mesma jogada de peças, né? Você tenta uma peça, você tenta outra, mas nada encaixa. Nada encaixa. Nada encaixa. Nada encaixa. E de repente Deus te tira desse lugar que você está ali tentando e te leva para uma outra extremidade, porque a gente faz isso no quebra-cabeça, né? Sim. Às vezes você está tão focado numa parte que você já não consegue mais colocar nada. Às vezes está diante de você, mas você não vê. Você larga que ele vai tentar outra parte. Depois você volta, né? E é interessante como Deus, ao longo da nossa jornada, Ele nos faz voltar. Sim. Mas só que agora, com uma nova maturidade, com uma nova mentalidade, olhando de cima para baixo, você acha as peças. Não é verdade, Gabi? É assim. Tem que montar o quebra-cabeça, gente, para entender. Sim. Não pode ser um pequeno, tem que ser um quebra-cabeça de 1000 peças. Isso, exatamente. Porque essa experiência de persistência, ela só é possível num quebra-cabeça maior. Sim. Né? Sim. Tive a experiência essa semana de montar um quebra-cabeça com a minha filha mais velha. Ela tá de férias, né? E ela sabe que eu adoro. Ela tem um monte lá em casa. E quando nós tiramos da caixa, algumas partes ainda já estavam conectadas, né? E eu tirei da caixa e tô desmanchando. Ela, não desmancha não. É mais fácil. É mais fácil assim. Falei, mas você quer montar o quebra-cabeça ou não, né? Vamos aproveitar o que tá... E nós queremos isso, na verdade, né? Na verdade, nós queremos respostas imediatas, nós queremos partes prontas. Sim. Mas o prazer e a alegria está justamente em conectar as peças. Às vezes é prazeroso e às vezes é doído. E doído, é verdade. Mas no final, mesmo sendo trabalhoso e difícil, Gabi, quando você olha aquele projeto pronto na parede, te traz muita satisfação. Eu tô falando isso porque esse quebra-cabeça tá lá na parede. E toda vez que eu passo por ele, é incrível como eu lembro de tantos momentos e mãos que passaram por ali. Exatamente. Todo mundo que frequentava a nossa casa nessa época participou desse quebra-cabeça. Foi. A gente vai postar o quebra-cabeça, gente. Sim, posso. Gabi, mas conta pra nós aqui, né? Qual foi a sua experiência com o livro, com o Quebra-Cabeça da Vida? Vamos lá. A primeira vez eu comecei a ler ele e eu estava nesse último semestre, eu estava no meu último semestre do meu bacharelado. Então foi um momento que eu tive que parar. Então eu comecei, parei. E bem no finalzinho agora da minha faculdade, eu passei por um momento muito difícil.
onde eu estava tendo que fazer muitas leituras científicas, né, acadêmicas, eu estava exausta. Mentalmente muito exaustivo, né? E eu conseguia ler, assim, 1, 2 capítulos do livro que eu tinha que ler, né, acadêmico, mas eu já começava a ficar exausta. E aí o meu marido falou, por que você não lê um outro livro? Para dar uma né, aliviada, eu né? amo ler. Eu tenho na minha cabeceira, né, no meu criado, pilha de livros. E eu vi o seu, porque eu tinha deixado ali. E eu falei, não, gente, eu vou terminar esse livro. E eu comecei a ler, e Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele me levou para a parte onde eu tinha que escutar, que eu tinha que ler, que eu tinha que meditar. Sim, em cima. Em cima. Que foi o capítulo que você falou de conexão, né, de um relacionamento com Ele. E eu tava, como eu falei, eu tava num semestre muito ocupado, né? Eu tava extremamente atarefada, não só com a faculdade, mas também com trabalhos, enfim. E eu não estava tendo tempo de ir à igreja, o prédio da igreja. Né? Não tinha muita comunhão. E eu comecei a me culpar, me senti muito culpada, me senti muito acusada de não estar indo para o prédio, ter a vida da igreja. Aquilo começou a me... Interessante, Gabi, abrindo um parênteses aqui, né? Eu usei essa ilustração do telefone, né, no livro. Sim. Da necessidade de recarga. Sim. E mesmo ele tendo todas as capacidades, toda a modernidade, sem a carga, ele para, né? Ele para por completo. Mas sabe o que é interessante você falando sobre a acusação? Que o primeiro sinal de que a nossa carga tá pouca é a acusação. Por quê? O que acontece na tela do telefone quando a sua bateria está acabando? É uma mensagem, um lembrete de recarga. E esse lembrete, na verdade, que o telefone faz, essa acusação que ele mostra, é da urgência, né? Sim. Então, esse peso que nos rouba a graça, que nos rouba a liberdade, é o primeiro sinal de que nós estamos low battery, né? Nós estamos baixa carga. Porque quando nós estamos conectados, nós nos sentimos completamente livres. Sim. Sim. Não é? E foi exatamente nesse capítulo que eu tinha parado, antes. Então, quando eu abri, eu falei, gente, não acredito. Deus é bom demais. Deus é muito bom. E aí foi o momento que você começa a falar de você incluir Jesus na sua vida. Na sua vida busy. Na sua vida busy. E eu fiz exatamente o que você falou. Então, eu ia dobrar roupa, eu incluía Jesusinho. Então, eu ficava lá. Ai, Jesusinho, então vamos dobrar roupa. E eu começava... E aí eu começava a falar com ele ali, né? Dobrando roupa e falando com ele. Ou fazendo alguma tarefa de casa, falando com ele. Limpando a casa, colocava um louvor, falava com ele. Porque naquele tempo, nesse semestre que passou, eu não estava tendo muito tempo. Né? Então, o pouco que eu podia, eu comecei a incluir ele e realmente ficou muito mais leve. Sim. Né, tirou aquela acusação, eu estava tendo tempo com Deus, né, é muito importante, quero deixar claro, é muito importante a gente separar um tempo para Deus, né, não só ao longo do seu dia dirigindo, cozinhando e tal, mas separar um tempo para Deus. Mas tem épocas na nossa vida que você não tem esse tempo, a gente só não pode desconectar dele. Sim. Né, a gente tem que estar conectado com ele. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Né? É verdade, Gabi, é verdade. Não tem como. Não é uma questão de ter mais ou menos, é uma questão de sobrevivência. Exatamente. É só uma questão de tempo. Desconectou por muito tempo, é morte. Sim. Né? A gente usa essa expressão em inglês, né? Meu telefone died, meu telefone morreu. Porque ele parou de funcionar. E a verdade é essa, que nós paramos de funcionar, né?
Exato. A gente começa a sobreviver ao invés de viver. Exatamente. Enquanto Deus tem vida Sim. abundante, Sim. nós estamos no modo sobrevivência, só sobrevivendo, né? Sim, e é verdade. É verdade, Gabi, mas que coisa incrível, né? Que bênção que essa resposta chegou Chegou no momento certo. no momento certo. Mas diz aqui para nós, no momento, em todo o percurso da sua leitura, em tudo que você passou no livro, você se deparou com algo novo? Ou não? Assim, tudo parecia muito claro, muito simples. Eu não me deparei com nada novo, mas eu precisava ser relembrada de tudo. Uhum. Né? Eu Sim. precisava ler aquilo de novo, eu precisava aprender de novo. Não era novo, mas tem vezes que você precisa ler de novo. Né? Tem gente que fala que é necessário ler um livro diversas vezes. Sim, para você absorver Para você tudo. absorver tudo. Sim. Né? Então, nada novo, mas me trouxe renovo. Sim. Porque, na verdade, o que muda não é o que está escrito ali, é a nossa maturidade. Exato. Quando a gente lê. Exato. Né? É a mesma realidade para a palavra, né? Você lê uma coisa hoje, você traz uma porção de luz. Uhum. Daqui 1 ano, daqui 2, você volta ali, você já tem outro nível de clareza, porque, na verdade, nós mudamos, nós amadurecemos, né? Sim. Mas que lindo, que interessante, viu? Gabi, mas ao longo assim da sua leitura, o que mais te marcou? O que para você foi essa virada de chave? Foi esse momento ou teve outro momento que você falou assim, uau, isso aqui realmente virou uma chave para mim? Não, esse momento foi uma virada de chave mesmo. Foi onde eu realmente incluí ele nas minhas atividades. Então, assim, para mim, esse momento foi uma virada de chave. Mas teve uma outra, que foi uma ilustração, que eu não sei se eu nunca tinha escutado, ou se eu escutei, eu esqueci, que foi o da graça, que você ilustrou com óculos, né, um óculos de grau. E aquilo para mim foi revelador, porque tem horas que a gente não consegue explicar, né, para outra pessoa o que é você andar na graça, né, Sim. com graça. E aquela ilustração para mim foi maravilhosa, que foi quando você entende que você precisa do óculos e você aceita o óculos, Sim. né, usar o óculos, você não consegue mais viver sem. Sim. E eu uso óculos. Sim. Né? Eu sei que é quase impossível dirigir de noite, na chuva, então eu preciso do óculos. É libertador. É libertador, é libertador. É algo que acaba sendo parte de você. Sim. Parte de você. É verdade, Gabi. Eu lembro, na minha época de criança, quem usava óculos eram só pessoas idosas, né? Tinha aquele preconceito com óculos, Sim, né? sim. E eu me lembro da minha avó, do meu avô, eles andavam com óculos numa cordinha, porque não podia perder. Se perdesse aquilo ali, porque aquilo era quase parte deles, né? É verdade. Mas hoje também uso para leitura e eu sei que é realmente libertador, né? Libertador. Mas essa porção da graça, Gabi, é tão interessante porque, assim, olha, eu escrevi tanto sobre a graça no livro e eu continuo, parece que assim, como é que é aquela expressão? Você engole, né? E depois você volta, a vaca faz isso, alguns animais fazem isso. Ruminar, exatamente. Porque a palavra a gente tem que ruminar, você sabe, né? A gente tem que colocar pra dentro e depois você tem que voltar e ficar ali, ó. Ruminando, né? E recentemente eu tive uma experiência interessante. Eu falei, isso vai ter que ir na próxima versão do livro. Essa ilustração. Faz uma atualização. Eu vou fazer uma atualização, né? Eu tava conversando com a minha irmã e nós conversamos sobre sonhos, projetos, né? E ela trouxe pra mim que ela tinha o sonho de pular de paraquedas. Aí eu, sério, isso é o seu sonho? Poxa, tá fácil demais de realizar, né? Tipo assim, pular de paraquedas, pensei que era uma coisa impossível, tão impossível. Aí eu, mas assim, o que te impede, né? Stephanie, é muito caro, não é uma coisa assim que você faz em qualquer lugar. Eu falei, não, mas espera aí, eu pago pra você. Aí ela, sério? Sério. Aí ela, mas assim, tipo, né? Pago pra você, né? Aí a gente começou a conversar e tudo, e aí no processo da conversa, o Espírito Santo me fez voltar nessa parte do paraquedas, né? Que na verdade você viver, né? Viver a graça, viver esse impossível, não tem preço para pagar. Porque na verdade já foi todo pago, né?
algum ponto da conversa, ela falou assim, mas eu tenho que pagar um preço. Eu falei, você não tem que pagar preço nenhum. Já foi dado de graça, né? Tudo já foi conquistado e tudo. Aí eu falei, Franciele, é igual a história do pular de paraquedas. Você quer pular? Eu falei que vou pagar, é de graça. Na verdade, o que te impede não é o preço, porque você já recebeu de graça. Na verdade, para você usufruir, requer atos de muita coragem. Sim. Né? Sim. Porque a gente põe a desculpa no preço, mas na verdade não é o preço. Sim. É de graça, mas exige coragem para você pôr o pé para fora do barco. Sim. Para viver o sobrenatural, não tem preço, tem que ter coragem, Sim. tem que ter fé. Sim. E quando eu estava lendo, exatamente isso, quando eu estava lendo aquela parte, que na hora eu falei, mas como ninguém falou isso para mim, você falou, eu esqueci. É que na hora eu escutei o Espírito Santo falando assim, e o meu óculos, em vez de você estagnar, né, porque normalmente tudo que pessoas que usam óculos, eu uso óculos, você quer estagnar, você não quer aumentar o seu grau, né, você faz de tudo para não aumentar. Na graça, o óculos ele vai sempre aumentando, né, porque a graça sempre aumenta. Né, ele vai sempre aumentando o grau, né, o nível. Nível de visão, de clareza. Então, quanto mais você usa, mais você vai precisar mais. É verdade. Olha só né? que incrível. Olha aí, já é mais uma porção de revelação. Exato. E eu fiquei, nossa Deus, é verdade. Porque às vezes eu esqueço o óculos, tanto é que eu não estou usando agora. Eu esqueço que ele existe. Só que quando eu coloco ele, eu falo, meu Deus, mas como é que eu não usei ele antes? Né? E você não quer tirar ele. Você não quer tirar ele para nada. Só que a partir do momento que você tira, você se acostuma a ficar sem. Você se acostuma a não enxergar né, daquele jeito nítido. Ainda bem que tem um Espírito Santo para lembrar. Toma aqui seu óculos. Exatamente. Amor, você esqueceu o óculos. Volta. É verdade, Gabi. Que coisa linda, né? Como o Espírito Santo é lindo e Deus é lindo. Ele é. Gabi, se você pudesse ler um trecho, você escolhesse um trecho para compartilhar, o que você leria nesse livro? Qual seria o trecho? Pois é, eu tinha escolhido essa parte do óculos, mas eu tinha escolhido outra parte aqui, que foi a conclusão. E olha, ninguém tinha falado da conclusão ainda. Primeira vez. A conclusão. Para mim, o primeiro parágrafo da conclusão eu trapaceei. Eu trapaceei. Como eu estava agora no finalzinho da faculdade, e eu queria ler a conclusão. Você pulou? Eu vou admitir que eu pulei. Mas o primeiro parágrafo da conclusão me fez chegar na linha de chegada ali da minha faculdade. Uau. Que eu falei, gente, esse é o meu propósito. Eu tenho que ir até o fim. Tem que chegar, não posso desistir. Eu não posso desistir. Né? Então aqui você fala que esse é um processo. E quando você acaba, né? É igual você falou no começo. Quando você olha aquele quebra-cabeça, né, que tantas pessoas passaram, tantas pessoas colocaram uma pecinha, é prazeroso. Né? Você até esquece da dor. Você esquece da dor, você esquece do medo, você esquece de tudo. Sim. Eu já nem lembro as raivas que eu passei mais na faculdade. Calma, tem mais. Tem mais. Mas eu nem lembro mais. Sim, então, assim, sim. A conclusão, né, como foi no livro, que fala que isto é a imagem ideal, é a representação do que queremos alcançar ao final do projeto. Né? É a imagem. Sim. É a imagem. E a imagem, no nosso caso, é o propósito. Sim. A gente quer alcançar o propósito, a gente quer alcançar ele. Né? Então, foi... Ainda bem que eu li essa conclusão, senão eu não ia concluir a minha faculdade. Ainda bem que eu pulei. Eu trapaceei, mas foi por uma boa causa. Sim. E eu falei, não, eu preciso ver a imagem completa. Eu preciso me ver concluindo isso aqui, eu preciso... E foi isso. Sim, e na verdade, Gabi, assim, né, no processo de montar um quebra-cabeça, por inúmeras vezes, você tem que tirar os olhos das peças e olhar
para a imagem. Muitas vezes você tem que se ressituar focando na imagem, né? A nossa imagem é Cristo. Tem momentos, ou vários momentos, que a gente precisa tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Ele. Falar, eu não consigo entender como isso aqui vai virar aquilo, mas a certeza de que vai virar. Exatamente, né? Vamos lá. Que eu vou chegar, né? E, claro, tem todo o processo, né, que eu coloquei no livro, de permanecer, de conhecer, de não desistir, né? Que tudo isso faz parte, né? E no final de tudo, só refletir Jesus. Só refletir Jesus. Que é o que nos faz, é o que faz valer a pena. Sim, sim. Né? Sim. Olhar para Ele e perceber quão lindo, quão bom, né? Sim. E saber que Ele vai te sustentar. Sim. Né? Cada pecinha, cada coisa. Quando você olha para a imagem, né? Sim. Você fala, gente, vale a pena. Vale a pena por Ele, vale a pena tudo. Sim. Tudo. Você olha para o passado e fala, meu Deus, quantas peças sombrias eu tive que encaixar. Exato. Quantas peças difíceis, Sim. né? Quantas peças complicadas. Sim. Peças que realmente, talvez até hoje, você ainda tenha que, como é que fala, dançar com elas para ir para cá, que elas ainda não conectaram, mas elas vão conectar em algum lugar, né? Exatamente. Tem peças que você vai deixando por último, porque vai chegar um momento que só cabe ela, aí pronto, ali é o lugar dela. Exatamente. Né? E uma coisa que você fala também é que às vezes a gente não vai. É difícil aceitar isso, não é verdade? Que não, é difícil. Às vezes você muito não difícil, vai. Você não vai. Né? Porque nós precisamos de respostas, Sim. né? Nós queremos. Sim. Como, às vezes eu costumo dizer, né? Que Deus não tem que me dar todas as respostas. É Ele que é Deus, não sou eu. Exato. Oh, Deus. Mas é muito difícil. É difícil. Muito difícil. Aceitar é um processo de aceitação. O mesmo se aplica para perda, né? Sim. Porque você que está nessa área agora, você, né, acredito que em algum momento você vai ter que passar por essa etapa, né? Sim. Do lidar com a perda. Parte do processo de cura ou de restauração Sim. de alguém que perde outra pessoa é aceitar. Sim. E é uma parte muito dura. Muito dura. Muito difícil. Muito difícil. Sim. Eu tô fazendo um trabalho voluntário para o São Francisco Suicide Prevention. É uma linha de prevenção ao suicídio. Uau! E é muito interessante isso que você acabou de falar, porque eu lido com muitas pessoas que ligam com depressão, com pensamentos suicidas por causa da perda, né? E elas querem resposta. Elas ligam querendo respostas, né? Sempre a pergunta é por quê? Sim. Né? Por quê? Porque uma mulher me marcou muito. Ela perdeu o marido. E ela queria achar uma solução, uma resposta para aquele problema. Parece que ele morreu com algum diagnóstico errado dos médicos. E ela queria achar a resposta, né? O erro. E ela muito brava no telefone, falando, eu já não aguento mais, eu quero me matar porque eu já não aguento mais. Então essa busca excessiva por resposta, que nem sempre você vai ter, é muito perigosa. Sim, com certeza, Gabi. Né? Às vezes é melhor a gente saber que Deus é Deus, entender que Deus é Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Né? Se você aceitou Ele como Salvador, você também aceitou Ele como Senhor. Né? E que Ele pode ou não te dar a resposta. Né? Pode ou não. Esse faz parte do processo de confiar, mas também entra no parte de confiar só em quem a gente conhece, Exato. Né? Exatamente. Inclua Ele. Conhecê-lo, exatamente. Gabi, mas para a gente encerrar esse tempo tão precioso, se você pudesse dar um conselho, né? Você Sim. hoje, além de cristã, você também já está nesse ramo da psiquiatria, da psicologia. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem te ouve, qual seria o seu conselho? Olha, Stephanie, eu entendi que
nós precisamos incluir. Inclua ele em todos os momentos. Nos momentos alegres, nos momentos difíceis, nos momentos atarefados, nos momentos de lazer, qualquer momento, inclua ele. Ele é uma pessoa e ele está em você. Né? Então, inclua ele. Inclua ele, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Com certeza. Né? E, inclusive, né, quando você está passando por um momento de depressão, ansiedade, né, especialmente, porque hoje em dia é a doença do século, né, a depressão, a ansiedade, elas são as doenças do século e eu creio que ele é a resposta. Sim. Às vezes as pessoas não querem aceitar essa resposta. Não. Né? As pessoas não querem aceitar que ele é o remédio. É simples demais. É simples demais. É simples demais. Simples demais. Mas se você incluir ele vai te mostrar que ele é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Gabi, muito obrigada. Obrigada novamente, né, pelo seu tempo, pela sua participação. Mas antes de você ir embora, eu quero te dar um presente. Quebra-cabeça para você montar. Dessa vez, eu não vou montar sozinha. Boa. Porque eu aprendi com você na sua casa que juntos é mais rápido e mais fácil. Mais fácil, com certeza, com certeza. Muito obrigada, eu vou montar ele. E depois tem que postar. Sim. Tá bom? Tá bom. Gabi, obrigada novamente. A você. Foi um prazer. E é uma grande alegria, né, compartilhar isso que você está fazendo agora, né? Nós precisamos de mais pessoas capacitadas, pessoas que estão dispostas a entrar nesse mundo psicológico, né? Nesse mundo da mente, das emoções e trazer recursos, né? Sim. Sim, nós precisamos mesmo, porque nós precisamos incluir Jesus nisso também, né? Então, precisamos de cristãos. Não desista, permaneça. Amém. Então, muito obrigada pelo tempo e estamos aqui para mais um podcast, para mais outros que virão. Então fica com a gente aí até os próximos que hão de vir. Um grande abraço.